Existe uma fronteira, uma linha quase invisível traçada no âmago da nossa biologia. De um lado, o estímulo que nos esculpe, que nos força a adaptar, que nos torna mais fortes, mais rápidos, mais resilientes. Do outro, o abismo, o estresse que nos desfaz, que corrói nossas fundações fisiológicas e nos lança em um estado de caos silencioso. Para o atleta, para o buscador incansável de limites, essa fronteira não é um mapa, é um campo minado. E o fantasma que assombra este território perigoso tem um nome: Síndrome do Overtraining. Não se engane, isto não é sobre se sentir um pouco cansado após uma semana difícil de treinos. Isso não é a dor muscular de início tardio que sinaliza um trabalho bem feito. Overtraining, ou OTS, é uma falha sistêmica. É um estado de desregulação neuroendócrina, imunológica e psicológica tão profundo e multifacetado que a ciência ainda luta para defini-lo com precisão. É a condição que pode, e frequentemente o faz, encerrar carreiras promissoras, transformando a paixão pelo movimento em um fardo de exaustão crônica. Nesta jornada, vamos mergulhar nas profundezas da máquina humana para entender este espectro. Vamos explorar a neuroendocrinologia da exaustão, focando em como o estresse crônico, a busca incessante por mais, pode literalmente quebrar o sistema de gerenciamento de estresse mais crucial do nosso corpo, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, o eixo HPA. Prepare-se, pois para entender o fantasma, primeiro precisamos entender a máquina que o assombra. Num nível mais fundamental, o treinamento físico é estresse. Cada série de agachamentos, cada quilômetro corrido, cada levantamento de peso é uma perturbação deliberada e controlada da nossa homeostase. É um insulto agudo ao equilíbrio interno do corpo. E o corpo, essa máquina de sobrevivência afinada por milhões de anos de evolução, responde. E como responde? Imagine que você está sob a barra para fazer um agachamento pesado. Seu cérebro percebe o desafio iminente. Instantaneamente, o sistema nervoso simpático, nosso sistema de luta ou fuga, entra em ação. As glândulas adrenais, pequenas estruturas situadas no topo dos rins, liberam uma onda de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Seu coração dispara, bombeando sangue oxigenado para os músculos. Sua respiração se aprofunda, suas pupilas se dilatam. O glicogênio armazenado nos músculos e no fígado é rapidamente convertido em glicose, fornecendo combustível imediato. Você está preparado para a batalha. Mas essa é apenas a resposta imediata, a linha de frente. Por trás dela, um sistema mais lento, porém mais sustentado, é ativado. Este é o eixo HPA. Pense nele como o comando central de gerenciamento de crises do corpo. Tudo começa no cérebro, no hipotálamo. Em resposta ao estresse do exercício, ele libera um neuropeptídeo chamado hormônio liberador de corticotropina, ou CRH. O CRH viaja uma curta distância até a glândula pituitária, ou hipófise, e a instrui para liberar o hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, na corrente sanguínea. O ACTH é o mensageiro que viaja até as glândulas adrenais e dá a ordem final: liberem cortisol. Ah, o cortisol, o infame hormônio do estresse. Mas, num contexto agudo como o treinamento, o cortisol é nosso aliado. Ele é um glicocorticoide, o que significa que sua principal função é garantir que tenhamos energia suficiente para lidar com o estressor. Ele aumenta a gliconeogênese, no fígado, que é a criação de nova glicose a partir de aminoácidos e ácidos graxos. Ele ajuda a mobilizar gordura para ser usada como energia. E, crucialmente, ele tem um potente efeito anti-inflamatório, suprimindo a resposta imune para que o corpo possa focar todos os seus recursos na tarefa imediata. Você termina o treino. O estressor foi removido. O corpo agora entra na fase mais importante, a recuperação. É aqui que a mágica acontece. O dano muscular microscópico que você causou sinaliza uma resposta de reparo e reconstrução. As fibras musculares são reconstruídas, mas não apenas ao seu estado original.
Elas são reconstruídas um pouco mais fortes, um pouco maiores. As reservas de energia são reabastecidas, mas o corpo armazena um pouco mais de glicogênio do que antes. As vias neurais que controlam o movimento se tornam mais eficientes. Este fenômeno é chamado de supercompensação. É o princípio fundamental de todo treinamento físico. Você aplica um estresse, se recupera e se adapta para se tornar mais capaz de lidar com esse mesmo estresse no futuro. É uma dança elegante entre catabolismo e anabolismo, entre quebra e construção. E o eixo HPA é o maestro desta orquestra. Quando o treino acaba e o cortisol fez o seu trabalho, seus níveis elevados no sangue sinalizam de volta para o hipotálamo e em hipófise. É o que chamamos de alça de feedback negativo. O cortisol essencialmente diz: ok, a crise passou, podem desligar o alarme. O sistema se acalma e o sistema nervoso parasimpático, o de descanso e digestão, assume o controle, iniciando os processos de recuperação. Este sistema é perfeito, é robusto. É o que nos permitiu sobreviver e prosperar. Mas ele foi projetado para lidar com estressores agudos e intermitentes, uma caçada, uma fuga de um predador, uma sessão de treino intenso. O problema, o ponto de origem do fantasma do overtraining, surge quando o estresse deixa de ser agudo e se torna crônico. Quando a recuperação é incompleta, quando o alarme nunca é totalmente desligado. O que acontece quando o estresse não cessa? E não estamos falando apenas de treino. O corpo não diferencia as fontes de estresse. Um treino brutal, uma noite mal dormida, um prazo apertado no trabalho, um relacionamento conturbado ou uma dieta restritiva. Para o hipotálamo, tudo é um sinal de ameaça. Tudo ativa o eixo HPA. Quando a soma de todos estes estressores excede a capacidade de recuperação do indivíduo, o estresse se torna crônico. O eixo HPA, projetado para respostas de curto prazo, fica perpetuamente ativado. O hipotálamo continuamente secreta CRH, a hipófise continuamente secreta ACTH, e as glândulas adrenais continuamente bombeiam cortisol. Inicialmente, isso leva a um estado que podemos chamar de hiperadrenérgico, ou a primeira fase da síndrome do overtraining. O atleta se sente constantemente ligado. Os sintomas são paradoxais. Por um lado, há uma sensação de agitação, de ansiedade. A frequência cardíaca de repouso, que normalmente diminui com o condicionamento físico, começa a subir. A pressão arterial pode aumentar. O sono é a primeira vítima. O atleta pode ter dificuldade em adormecer ou acordar várias vezes durante a noite, sentindo-se exausto pela manhã. A irritabilidade se torna comum. Pequenos problemas se transformam em grandes fontes de estresse. O mais frustrante para o atleta é o que acontece com o desempenho. Apesar de se sentir ligado, o desempenho começa a estagnar e em seguida a cair. Os pesos que antes eram fáceis se tornam pesados. Os tempos de corrida ficam mais lentos. A coordenação e a técnica se deterioram. A reação instintiva do atleta dedicado é treinar mais. Se não estou progredindo, devo estar treinando pouco. E com isso, ele cava um buraco ainda mais fundo, adicionando mais estresse a um sistema que já está sobrecarregado. O cerne do problema nesta fase é a falha da alça de feedback negativo. Lembre-se, o cortisol deveria desligar sua própria produção, mas em um estado de estresse crônico, algo se quebra. Acredita-se que os receptores de glicocorticoides no cérebro, especialmente no hipotálamo e no hipocampo, se tornam insensíveis ao cortisol. É um fenômeno de downregulation, semelhante à resistência à insulina. O cérebro está sendo bombardeado com tanto cortisol que, para se proteger, ele reduz o número de receptores ou sua sensibilidade. O resultado é catastrófico. O cérebro não ouve mais o sinal do cortisol para desligar. Então, mesmo com níveis elevados de cortisol circulando, o hipotálamo continua a gritar emergência, bombeando mais SRH, que leva a mais ACTH, que leva a mais cortisol. O sistema fica preso em um ciclo vicioso de autoestimulação. O alarme de incêndio está soando sem parar e o bombeiro, o cortisol, está tentando desligá-lo, mas o painel de controle está quebrado. Este estado de hipercortisolismo crônico é profundamente destrutivo. O cortisol, que era um aliado no curto prazo,
torna-se um inimigo. Sua natureza catabólica começa a degradar o tecido muscular para fornecer aminoácidos para a produção de glicose. Sua supressão do sistema imunológico, útil durante um treino, agora deixa o corpo vulnerável a infecções. Seus efeitos no cérebro podem prejudicar a memória, o foco e a função cognitiva. O atleta está se desgastando de dentro para fora, preso em uma espiral descendente enquanto o fantasma do overtraining aperta seu domínio. Se o estresse crônico e a disfunção do feedback negativo continuarem sem controle, o sistema pode eventualmente entrar em colapso. O corpo não pode sustentar um estado de alarme máximo indefinidamente. A fase hiperadrenérgica, com sua ansiedade e agitação, dá lugar a algo muito mais sombro. A fase hipoadrenérgica, ou o que é popularmente e de forma controversa chamado de esgotamento adrenal. Aqui, o quadro clínico se inverte dramaticamente. A agitação dá lugar a uma fadiga profunda e avassaladora. Não é o cansaço normal. É uma exaustão que permeia cada célula, que não é aliviada por uma noite de sono, ou mesmo por vários dias de descanso. A motivação para treinar, que antes era a força motriz da vida do atleta, desaparece completamente. A simples ideia de ir para a academia ou para a pista se torna um fardo insuportável. O que está acontecendo fisiologicamente? Existem duas teorias principais, que não são mutuamente excludentes. A primeira, mais antiga, sugere que as próprias glândulas adrenais, após serem chicoteadas incessantemente para produzir cortisol, simplesmente se esgotam. Elas perdem a capacidade de sintetizar hormônios em quantidades adequadas. A produção de cortisol e, por vezes, de outros hormônios adrenais como a DHEA, despenca. A segunda teoria, mais aceita hoje, aponta para uma disfunção central, no cérebro. Neste cenário, o hipotálamo e a hipófise, em um último esforço para proteger o corpo dos efeitos devastadores do hipercortisolismo crônico, reduzem drasticamente a produção de CRH e ACTH. É um mecanismo de autoproteção. O cérebro essencialmente desliga o eixo HPA na fonte. O resultado final é o mesmo: níveis cronicamente baixos de cortisol. Um corpo sem níveis adequados de cortisol é um corpo que não consegue funcionar. A pressão arterial pode cair, a frequência cardíaca de repouso, que estava elevada, agora pode se tornar anormalmente baixa. A capacidade de manter os níveis de açúcar no sangue se torna instável, levando a episódios de hipoglicemia. A capacidade de lidar com qualquer tipo de estresse, seja físico ou emocional, é praticamente nula. Os sintomas psicológicos nesta fase são frequentemente indistinguíveis da depressão clínica. Apatia, anedonia, a incapacidade de sentir prazer, humor deprimido e uma sensação de desesperança se instalam. O fantasma não está mais apenas assombrando, ele tomou conta da casa. O sistema que deveria proteger o atleta do estresse agora é a própria fonte de sua patologia. O eixo HPA passou de um regulador dinâmico para um sistema disfuncional, seja gritando em um alarme incessante ou silenciado em um esgotamento profundo. A disfunção do eixo HPA é o epicentro do terremoto do overtraining, mas as ondas de choque se espalham por todo o corpo, desestabilizando outros sistemas hormonais e fisiológicos críticos. A síndrome do overtraining não é uma doença de um único eixo, é uma falha sistêmica em cascata. Um dos primeiros a ser afetado é o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou HPG, responsável pela nossa função reprodutiva e pela produção de hormônios sexuais como a testosterona e o estrogênio. O CRH, o hormônio que inicia a cascata do estresse, tem um efeito inibitório direto sobre o eixo HPG. Evolutivamente, isso faz todo sentido. Em tempos de estresse extremo, como fome ou perigo constante, a reprodução não é uma prioridade. O corpo desvia energia e recursos para a sobrevivência imediata. No atleta em overtraining, essa supressão se torna crônica. Em homens, isso se manifesta como uma queda nos níveis de testosterona. A testosterona é crucial não apenas para a libido e a função sexual, mas também para a manutenção da massa muscular, densidade óssea, motivação e bem-estar geral. A queda da testosterona, combinada com um aumento do cortisol, cria um ambiente hormonal extremamente catabólico, onde a quebra de tecido muscular supera a síntese.
O atleta está, literalmente, perdendo músculos apesar de treinar. Em mulheres, a supressão do eixo HPG pode levar a irregularidades menstruais e, eventualmente, a amenorreia, a ausência de menstruação. Isso é parte do que é conhecido como a tríade da mulher atleta, que também inclui baixa disponibilidade de energia e baixa densidade mineral óssea. É um sinal claro de que o corpo está sob estresse fisiológico extremo. O sistema imune também entra em desordem. Como vimos, o cortisol agudo é anti-inflamatório, mas a disfunção crônica do eixo HPA leva a um estado de desregulação imunológica. O atleta em overtraining se torna, paradoxalmente, mais suscetível a infecções, especialmente do trato respiratório superior. Resfriados e gripes se tornam frequentes e demoram mais para passar. Pequenos cortes e feridas demoram mais para cicatrizar. O sistema que deveria proteger o corpo de invasores externos está enfraquecido e confuso. Finalmente, temos o sistema nervoso autônomo, o ANS, que governa todas as nossas funções involuntárias. Ele é dividido em dois ramos, o simpático, ou luta ou fuga, e o parasimpático, ou descanso e digestão. Em um indivíduo saudável, esses dois sistemas trabalham em um equilíbrio dinâmico. Durante o exercício, o simpático domina. Durante o repouso, o parasimpático assume. No overtraining, esse equilíbrio é perdido. O sistema simpático permanece dominante mesmo em repouso. O corpo nunca entra verdadeiramente em um estado de recuperação. Uma das melhores maneiras de medir isso é através da variabilidade da frequência cardíaca, ou HRV. Uma HRV alta indica um bom equilíbrio autonômico e uma boa capacidade de adaptação. No atleta em overtraining, a HRV tipicamente despenca, um sinal de que o sistema nervoso está preso no modo de estresse. O que vemos então não é apenas um atleta cansado, vemos um sistema biológico em desintegração, um eixo de estresse quebrado, um eixo reprodutivo suprimido, um sistema imune comprometido e um sistema nervoso autônomo desequilibrado. É uma tempestade perfeita de disfunção fisiológica e o atleta está no centro dela. Como se diagnostica um fantasma? Essa é a grande dificuldade com a síndrome do overtraining. Não existe um único biomarcador definitivo, um único exame de sangue que possa dizer com certeza: você tem OTS. O diagnóstico é, portanto, uma colcha de retalhos, montada a partir da história do atleta, de uma queda inexplicável e persistente no desempenho e de uma constelação dos sintomas que descrevemos. A única cura conhecida, a única forma de exorcizar o fantasma é tão simples quanto brutal para um atleta dedicado: descanso. Descanso drástico, completo e prolongado. Não estamos falando de uma semana de folga. Estamos falando de meses e, em casos graves, até anos de afastamento do treinamento intenso. A recuperação é um processo lento e não linear de reconstrução fisiológica e psicológica. A história do overtraining é, em última instância, um conto de advertência. É um conto sobre a rubris biológica. É a prova irrefutável de que, em sistemas complexos como o corpo humano, mais nem sempre é melhor. Na verdade, mais pode ser destrutivo. É um lembrete brutal de que somos governados por delicadas alças de feedback, por equilíbrios hormonais e por uma capacidade finita de adaptação. Ignorar os sinais do corpo, a fadiga persistente, o sono ruim, a estagnação do desempenho, a irritabilidade em busca de um progresso implacável é convidar o fantasma para sua casa. E uma vez que ele se instala, ele pode se recusar a sair. Mas há otimismo nesta história sombria. Compreender a complexa neuroendocrinologia por trás do overtraining nos dá o poder de evitá-lo. Ao aprender a ouvir nosso corpo, a valorizar a recuperação tanto quanto o treinamento, a monitorar nosso estresse total e a respeitar os limites da nossa própria biologia, podemos navegar pelo campo minado com sabedoria. Podemos dançar na fronteira entre o estímulo e o estresse, aproveitando o poder do primeiro sem cair no abismo do segundo. Pois a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em entender a arquitetura da nossa própria máquina o suficiente para nunca nos quebrarmos.